A nossa presença de hoje tem um conteúdo a compartilhar conosco de uma utilidade muito prática na nossa vida cotidiana e, fundamentalmente, mais do que na nossa vida cotidiana, na nossa vida. Tem implicações com a nossa própria perspectiva de existência biológica. Eu me refiro ao professor de farmacologia, ele é pós-doutorado em farmacologia, Tiago Melo Costa Pereira, com quem nós vamos conversar agora. Eu fiz isso, Tiago, no justo reconhecimento ao trabalho que você desenvolve, né? Você tem uma formação em farmacologia, mas tem trabalhado com uma abordagem diferenciada que mostra que a farmacologia vai além daquele conceito simples do que é ser farmacêutico, digamos assim. Né? Você fez uma palestra no Farma Sudeste, esse belo evento que aconteceu na semana passada aqui no Espírito Santo, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia, e acidentalmente assisti. E realmente achei que nossos poucos telespectadores deveriam ter o privilégio de ter essas informações. Daí a razão de tê-lo aqui conosco. Que bom, obrigado. Grato pela sua presença. Vamos começar explicando o que foi um pouco do motivo da sua palestra lá. As interações medicamentosas e o quanto que nós estamos correndo perigo, de fato, quando a gente faz uma associação por ignorância, por desconhecimento, por falta de orientação de quem tem direito, a gente faz uma associação indevida dos fármacos. De fato, achar que a saúde progride porque existem mais medicamentos no mercado, isso é um engano. Se a gente não souber utilizar a ferramenta, eles passam a ser até a origem de vários efeitos adversos e de novas doenças. A partir disso, então, é fundamental incentivarmos o conhecimento da farmacologia para quem prescreve, para quem dispensa, para quem faz o atendimento, seja um nutricionista, um fisioterapeuta, que pode entender aquela manifestação nova que o paciente apresenta, aumento de peso, perda de equilíbrio, e pode ser a origem pelo uso de medicamento prescrito por outro colega. E hoje, como nós temos uma medicina altamente biocompartimentada, ou seja, o indivíduo vai no endócrino, vai no dermatologista, vai no cardiologista, e cada um faz a sua prescrição. Infelizmente, esse paciente, quando faz o seu check-up geral, Ele não é visto como todo, né? Não, ele chega com várias receitas na farmácia e a única notícia que ele recebe é: passa no caixa que você tem desconto por ser um senhor de 50, 60 anos. A partir do momento em que mais fármacos existem no mercado, isso não se traduz em saúde plena. Aumenta-se muitas vezes a chance de efeitos colaterais, novos exames, novas internações por conta do abuso, da automedicação e às vezes pelo desconhecimento da falta de temor do que esse medicamento de fato pode trazer como consequência ruim para a sua vida. Muitas vezes a gente tem que criar a técnica da desprescrição. O excesso de medicamento é que tem trazido problema. E veja que você está ouvindo agora de um professor de farmacologia, que seria um paradoxo. Era para que eu estar estimulando cada vez mais o uso de medicamentos. Mas nenhum medicamento cria efeito, ele modula efeito. A resposta fisiológica já existe. E a gente tenta, então, trazer um novo rumo através de um leme, que pode ser essa substância química que exploramos ao longo de séculos. O ponto é que, no último século, o avanço da farmacologia pela indústria farmacêutica atingiu níveis galopantes depois da Segunda Guerra Mundial. E nós não sabemos ainda nos comportar diante disso. É como olhar hoje para um jovem que tem um celular na mão e a gente fala: nossa, mas como ele é tão evoluído, como ele aprendeu rápido. Mas a nossa geração que não acompanhou, o comportamento é distinto. Com medicamentos a gente acha que já conhece há muito tempo cada um deles. E não é verdade. Os nossos avós não usavam antipertensivos todos os dias. Não se tinha a conversa de que, olha, fulano tem diabetes. O conceito original de hipertensão, se você perguntar isso para um cardiologista, o conceito clássico de hipertensão é hipertensão essencial. Sabe por quê? Achavam que a pressão arterial alta era essencial para manter os idosos vivos. Então nenhum médico tratava a pressão alta nos seus pacientes. Até que um presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, morre por uma pressão de 300 por 190. E dali se parte então a investigação do controle da pressão arterial, que foi aí no final da década de 40. Não, 300 por 190, você está falando de 30 por 19. Não, 300 milímetros de mercúrio por 190, que é o certo dizer, né? 30 por 19, é isso aí. Vem cá, tem umas agravantes aí então, veja bem. Tem umas agravantes aí que é o seguinte: com a produção industrial de medicamento, claro que tem que existir uma demanda para isso. Sim. Essa demanda, claro, tem que ser insuflada. Sim. E eventuais efeitos restritivos certamente vão ser calados ou omitidos. Os profissionais das indústrias farmacêuticas não são frades franciscanos, eles são homens de negócio.
E diante disso, de fato, existe um interesse de que as principais doenças que vão ser pesquisadas para novos medicamentos vão ser sempre doenças que levam a manifestações mais democráticas, rico tem, pobre tem e por muito tempo. Pode perceber que os maiores avanços da farmacologia são na área de hipertensão, diabetes, depressão, transtornos psicóticos, ansiolíticos e raramente vemos novos medicamentos, por exemplo, na área de parasitoses. Talvez os mesmos medicamentos que foram usados por você na década de 70, por uma ascaridíase, por uma teníase, o tratamento praticamente hoje é o mesmo. Nós não temos tantas novidades assim. Por qual razão? Doenças negligenciadas. Então existe um viés da indústria farmacêutica de sempre buscar tratamentos que envolvam mais chance de lucro. Isso é verdade. Mas você acredita numa indústria da doença? Sim, isso não é apenas... Eu vou te indicar aqui uma médica chamada Marcia Angel, que escreveu um livro chamado A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. E, de fato, ela que foi editora-chefe de uma revista chamada New England Journal of Medicine, ela resolve contar quais são as facetas da indústria para que os medicamentos sejam mais facilmente aceitos pela comunidade médica, de doenças que são criadas hoje siglas para se ter um diagnóstico mais fácil. Na década de 80, uma criança que tinha uma chance de regurgitação, ela regurgitava e, olha, a gente espera porque é fisiológico. Hoje é capaz dela ser rapidamente diagnosticada como portadora do DRGE, doença do refluxo gastroesofágico. E dentro desse tratamento já existe um pacote, uma substância que aumenta o pH e outra que acelera o peristaltismo e que muita gente que está ouvindo agora certamente conhece o nome desses medicamentos. Mas você pode incluir siglas. Sinta-se à vontade para Domperidona, o nome da substância, e outra chamada ranitidina, que é muito comum para as crianças. Então a marca Label e o Motilium, que é tão comum hoje prescrito. Eu não quero dizer que sejam medicamentos ruins, é que muitas vezes a ferramenta está sendo supervalorizada por conta de uma doença criada, supervalorizada pela indústria. Um paciente que tem um controle um pouquinho diferente da glicose, não se pensa em mudança de estilo de vida, em melhora da dieta, prática de exercícios. Hoje se pensa logo na metformina, 850 miligramas, de 12 em 12 horas, de 8 em 8. A presença hoje de Tiago Melo da Costa Pereira, doutor em farmácia, doutor em farmacologia e professor de farmacologia. A gente volta já. Voltamos com a presença do professor de farmacologia e doutor em farmacologia, Tiago de Melo Costa Pereira. Tiago, você fez aquelas considerações no bloco anterior a respeito da ótica farmacêutica no trato de problemas que às vezes poderiam ter alternativas. Vou reportando-nos ao tema da sua palestra no Farma Sudeste, a questão das interações medicamentosas. Quais são as interações medicamentosas, ou seja, efeitos que a presença de um fármaco na presença do outro produz, né? Quais são as interações que são consideradas assim, mais recorrentes, mais comuns? Comuns e que são negligenciadas por muitos que prescrevem e quando chegam na farmácia acham que pelo fato de comprar o comprimido, botar na boca vai funcionar. São situações, por exemplo, com o uso de antibióticos. Se tomar um antibiótico com o nome de ciprofloxacino ou norfloxacino, com leite ou derivados, ou com o estômago cheio logo após um café da manhã, a absorção dele pode cair 50%. Ou seja, ao invés de ir para o vaso sanguíneo, ele vai para o vaso sanitário. Ele não é absorvido na sua plenitude. Essa pessoa não vai ter uma chance melhor de cura e pode ter o quadro agravado da infecção. Aumenta a resistência. Ou achar também que foi resistência bacteriana, mas pode ser porque o fármaco não foi absorvido. E mais, você comprou foi o genérico, né? Porque existe essa suspeita de que o genérico de fato não funciona. Isso é um equívoco. A gente tem que estimular o consumo de genéricos. Foi uma conquista do nosso país. Muitos países que conseguiram ter a chancela dos genéricos tiveram maior difusibilidade dos tratamentos. Isso a gente deve valorizar no nosso país como uma conquista, não como algo pejorativo. Né? Então, em relação a ciprofloxacino e nor, o problema é que ela se liga com alguns metais presentes nas refeições. Não precisa ser somente refeição. A prescrição feita junto com polivitamínicos, geralmente esses de A até zinco, também podem atrapalhar a absorção do antibiótico.
E geralmente existe uma cultura nas farmácias de se empurrar tratamentos com polivitamínico, porque nota-se que as pessoas estão mais fracas ou comendo mal. E aí eu preciso orientar que se estiver usando o polivitamínico e de fato precisar, eles têm que ser espaçados do uso desses 2 antibióticos. Tem antibiótico que não tem problema. Exemplos da amoxicilina, que é famoso no Brasil, ela não tem interação com o alimento. Nossa, mas como é que o profissional ou o paciente vai ter que lembrar de cada caso? É para isso que existe o farmacêutico nas farmácias. Mas normalmente a farmácia não dispõe do farmacêutico ali em tempo integral. Tem um rapaz que foi contratado, improvisado como atendente de balcão. Infelizmente, muitas vezes o farmacêutico está envolvido em outras atividades burocráticas e aí faz com que o atendimento seja feito por atendentes que não têm uma formação apropriada. Sequer um treinamento, né? Deveriam ser treinados também para isso, por que não? Não há problema ser treinados para oferecer uma informação limpa. Agora, quem faz isso deveria ser o farmacêutico. Você falou do antibiótico com relação com relação ao álcool. Com o álcool. Existe uma ideia de que o álcool anula o efeito de vários medicamentos, que corta o efeito. De fato, o álcool não deve ser associado com medicamentos. Mas não é porque anula. Tem situações que ele pode potencializar. O efeito era 1 somente com o medicamento e junto com o álcool foi para 8. Exemplos são os remédios de tarja preta. Eu fui exagerado aqui, mas tem casos que são enfáticos mesmo. Associações onde a soma não é justamente 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 6 igual a 8, que é o caso do álcool com os medicamentos de tarja preta, o famoso Rivotril no Brasil. O Rivotril, que é o clonazepam, é o chamado benzodiazepínico mais consumido no nosso país. Nós só perdemos para os Estados Unidos no consumo de clonazepam no mundo. No mundo. Existe E em presença do álcool, então é um perigo? Um perigo, porque ele é um depressor central. Pode potencializar a chance de sonolência e de depressão respiratória. Não é a depressão clássica. A depressão é a pessoa ter dificuldade para respirar. Isso se agrava com quem? Com os idosos. Então, nas interações medicamentosas, existem vários pilares. O fator paciente, o fator ambiental, quanto tempo ele se expõe ao álcool ou não, e o uso do medicamento. Como é que está a função do fígado dele? Porque o fígado é quem metaboliza esse remédio de tarja preta. Então, se ele tem uma função hepática reduzida, porque bebia muito tempo, o álcool diminui a função do fígado. Então, imaginemos o tratamento de um alcoolista, como é que é difícil. Porque um alcoolista geralmente precisa de tratamentos para ele não desenvolver a síndrome de abstinência, mas ele é apaixonado ainda pelo álcool. E ele já tem uma lesão no fígado que compromete a sua função. Então, geralmente são pacientes de risco em relação à interação com o álcool. Tem situações de antibiótico que ele potencializa a ressaca do álcool. O nome dele chama Flagyl, que é o metronidazol. Metronidazol, se o indivíduo beber junto, a ressaca vai ser exagerada e aí o paciente pode achar, nossa, parece que eu bebi tanto ontem. Estou com tanta dor de cabeça e a culpa é do antibiótico usado. O nosso tempo está esgotado, nosso programa está se encerrando nesse momento, mas fala a verdade, você gostaria que essa conversa parasse aqui? Não? Então eu te convido para estar conosco amanhã, na sequência dessa conversa com o professor Tiago de Mello Costa Pereira. Ela é imperdível, de fato. Até já.